Tarde novamente, pessoal. Estamos aqui reunidos novamente para fazer a correção das nossas atividades de hoje. Então, as nossas atividades foram realizadas aí no livro de matemática, páginas 96, 97, 98 e 99. Para iniciar, a correção das nossas atividades, eu vou retornar um pouquinho na página 95 para vocês observarem, essa imagem está lá na página 96, só que ela está um pouco menor. Para a gente responder, aquele diálogo ali na página 96, a gente precisa prestar atenção nessa informação aqui, ó. No estacionamento, é cobrado na primeira hora R$ 4, ou seja, se a pessoa entrou aqui, ó, o reloginho está marcando o quê? 3 horas, 15 horas, porque é da parte da tarde. Se a pessoa entrou 15 horas, quando for 16 horas, irá completar o valor de R$ 4. Mas suponha que a pessoa ficou, de 15 até as 16, e pagou 4. E de 16 às 17, que são as demais horas, vai pagar apenas R$ 2. Então, se ele entrou 15 horas até 16, 4 horas. De 16 até 17, R$ 2. 4, 5, 6. A pessoa irá pagar apenas R$ 6 por ter ficado aí 2 horas no estacionamento. Tá? Então, essa informação aqui é importante. Aí, agora nós vamos lá para o diálogo da página 96. São muitas as situações do dia a dia, que envolvem as medidas de grandeza, de tempo. A gente trabalha aí com dinheiro também, em algumas situações, como é a situação do estacionamento, as medidas de tempo, nós aí precisamos do relógio, do calendário, para a gente aí medir o tempo. Então, o relógio é muito importante, a gente está aí aprendendo, a ver a hora, a observar o calendário, reconhecer, os meses do ano, as datas comemorativas, os dias, de um mês, quantos dias tem um mês, quantos dias tem uma semana. Então, isso são informações importantes que fazem parte aí do nosso tempo, as medidas das grandezas de tempo. E nessa cena aqui, aparece exemplos, dessas situações aí. Então, na primeira situação, a menina vai falar assim, ó: se uma pessoa usou o estacionamento das 10 horas às 14 horas, então quanto ela pagou? Então, a pessoa entrou às 10 horas, certo? E ficou até às 14 horas. De 10 às 11, a pessoa vai pagar R$ 4. De 11 a meio-dia, R$ 2. De meio-dia às 13, R$ 2. De 13 às 14, R$ 2. Então, a gente soma tudo que vai dar o valor de R$ 10. Então, essa pessoa ficou aí, 10. 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4. A pessoa ficou aí 6 horas desculpa, de 10 às 2, 10. 11, meio-dia, 1, 2. A pessoa ficou 4 horas no estacionamento, Então, se ela ficou 4 horas no estacionamento, ela vai pagar aí R$ 10. Na segunda situação, se uma pessoa estacionou o carro por 3 horas e pagou com uma nota de R$ 20, então a pessoa ficou lá no estacionamento durante 3 horas. A primeira hora pagou R$ 4, a segunda hora R$ 2 e a terceira hora mais R$ 2, totalizando aí R$ 8. Aí a pessoa foi, para pagar os R$ 8, deu uma nota de R$ 20. Então, a gente vai diminuir 20 menos 8, que vai dar o total de troco aí de R$ 12. Na terceira situação, se a cena se passa no período da tarde, então como um relógio digital marcaria o horário indicado? Então, a gente tem aqui, ó, nessa imagem aqui do estacionamento, o reloginho marcando 3 horas. Mas como a gente se trata do horário da tarde, lembra que a tia falou que até 11 horas, Depois é meio-dia, chegamos na metade do dia, depois vai ser 13 horas, 14 horas. Se está aqui marcando 3 horas, então é 15 horas da tarde. Na quarta situação, em que situação uma pessoa vai pagar 6 para usar este estacionamento? O estacionamento por 2 horas. Lembra que a tia falou lá no início? Se ele ficou 1 hora, vai pagar R$ 4. Com mais a segunda hora, R$ 2, 4 mais 2, R$ 6. Então, estacionando por 2 horas nesse estacionamento aí, tá? Que é 4 mais 2 igual a 6. Então, essas situações aqui envolvem o tempo, O tempo de permanência nesse estacionamento.
que é importante a gente estar calculando esse tempo aí. Para a gente calcular isso, a gente precisa da hora, precisa do relógio, né? Para a gente estar calculando a hora que o carro entrou, o tempo que o carro permaneceu, né? E também relacionando ao dinheiro, quanto a pessoa pagou, né? Pelo carro ter ficado aquele tempo ali no estacionamento, quanto que ele recebeu de troco por determinado valor que deu. Então, essas situações aqui a gente precisa relacionar ao tempo, né? O tempo de permanência do carro aí no estacionamento. E na letra A, quais unidades de medida de tempo você conhece? Temos a hora, o minuto, dia, ano, século, tudo isso faz relação com a medida de tempo. Para a gente olhar, né? A gente olha a hora, olha o minuto, a gente sabe o dia que nós estamos, o ano que nós estamos. Então, tudo isso aí faz parte da medida de tempo. Letra B. Quais dessas quantias é possível obter usando apenas notas de R$ 2? Ele quer saber que se eu juntar notas de somente R$ 2, que valores que eu consigo obter? Então, vamos pensar nos R$ 7. Eu tenho aqui 3 notas de 2, 2, 4, 6. Para eu formar 7, eu preciso de mais uma moedinha de R$ 1, porque se eu juntar mais 2, eu vou ter 2, 4, 6, né? É 7, 8, eu vou ter R$ 8, né? Então, a gente precisa juntar essas notas de R$ 2 para estar formando esses valores. Então, a gente só vai conseguir formar os valores corretos, exatos, né? Com a notinha de R$ 2 quando o número for par. Quando o número for ímpar, eu não consigo. Então, quais são esses valores? R$ 12, R$ 18 e R$ 32, que eu consigo aí formar usando as notas de R$ 2, porque são números pares. Letra C. Quantos minutos tem uma hora? Uma hora tem 60 minutos. E meia hora, 30 minutos. Isso a gente observando o reloginho, né? Ó, uma hora é quando o reloginho ele dá uma volta, é quando o ponteiro dá uma volta completa no reloginho. Então, 60 minutos. Quando esse ponteiro dá meia volta no relógio, nós temos aí 30 minutos. E na letra D, quais são as possíveis maneiras de se obter 10 só com notas? Então, eu posso aí juntar 5 notas de R$ 2, né? 2, 4, 6, 8, 10. Eu posso juntar 2 notas de R$ 5 e apenas uma nota de R$ 10, para eu estar formando aí o valor R$ 10. Na página 97, a gente aí viu, né, como que antigamente não existia relógio, não existia calendário, as pessoas mediam tempo usando instrumentos, né? Primeiro a pessoa mediu o tempo usando o sol, percebendo, observando o sol, né? A sombra do sol está nascendo, o dia está amanhecendo, né? O dia iniciou. O sol está na metade aqui, meio-dia. O sol se põe, o dia acabou, né? E outras situações aí que eles foram descobrindo que podia, né, usar a ampulheta, que era o relógio aí de areia, e também o relógio de sol, que era de acordo com a sombra. Ou seja, esse relógio de sol ele só podia medir o tempo, né, durante o dia. À noite não tinha como, porque precisava do sol, né, e sua sombra aí para estar observando aí a hora, né, do dia. Então, os primeiros seres humanos que sentiram a necessidade de medir o tempo usavam maneiras diferentes, né, de hoje em dia. Né? Com a tecnologia, nós temos aí relógios, né? Antigamente era apenas digital, hoje nós temos o relógio de ponteiros também. Né? Então, várias situações aí o homem foi criando com o passar do tempo para facilitar. Né? Hoje temos o celular, a gente muitas vezes nem usa relógio mais, a gente abre o celular lá e visualiza a hora, né? Então, eles observavam, por exemplo, a posição do Sol, a posição e o tamanho da sombra que uma vareta chamada gnomo fazia no chão. Observavam também as mudanças da Lua. Então, tudo era de acordo com o tempo. Observação do Sol, da Lua, para estar observando aí, tudo relacionado ao tempo, né? Então, hoje, as novas tecnologias, nós temos aí o relógio de ponteiros, relógio digital, calendário, o celular, que nos ajuda muito. No celular tem o calendário, no celular tem a hora. Então, tudo aí foi facilitando a nossa vida, mas antigamente não era bem assim. Então, aqui eles querem saber, né, como funcionava na letra A ampulheta. Né? A ampulheta, pessoal, é onde passava a areia de um lado para o outro. Né? Essa passagem de areia era usada para medir o tempo. Então, tá aqui, ó. Eu vi, a ampulheta tá aqui e aqui tá essa quantidade de areia. Né? Quando eu viro essa ampulheta,
Quando essa areia toda passar para o outro lado, o dia se encerrou, tá? Então, era aí onde passava a areia de um lado para o outro, né? E era usada aí para medir o tempo. E também tínhamos o relógio de sol, que está aqui logo em cima, ó, que era de acordo com a posição da sombra formada pelos raios do sol. Então, a ampulheta era quando a areia passava de um lado para o outro, né? Que era usada aí para medir o tempo, e o relógio de sol é quando o horário, né, era medido aí, era indicado por meio da posição da sombra aí pelos raios solares. Então, era assim que as pessoas visualizavam a hora, né? A B pergunta se você tem algum jogo que usa ampulheta, que tem joguinhos, né? Que quebra-cabeça ou outros joguinhos assim, de desafios, que vem a ampulheta, que é o tempo que você tem para você estar realizando aquele jogo. Na página 98, a gente vai trabalhar com a hora e meia hora. Então, os dois relógios estão marcando a mesma hora exata. No relógio digital, nós temos aí 9 horas, no relógio de ponteiros, nós também temos 9 horas. Então, no relógio de ponteiros, em que número fica o ponteiro grande exatamente às 9 horas? Então, é bom a gente recordar que o ponteiro pequeno vai marcar a hora e o grande os minutos. Toda vez que esse ponteiro grande estiver apontado para o 12, é porque a hora está exata. Então, em que número fica o ponteiro grande exatamente às 9 horas? No 12, tá? E nas demais horas exatas? Também no 12. Toda hora, toda vez que a hora foi exata, o ponteiro grande estará apontado para o 12. No relógio digital, o que indica que são 9 horas em ponto, ou qualquer outra hora exata. Os zeros depois dos dois pontos. Então, vai indicar no relógio digital aí a hora exata, né? O 00 aqui, ó, tá? O 00 depois dos dois pontos. Número 2. Agora observe os dois relógios que marcam aí a hora e meia, né? 9 horas e meia da manhã, ou seja, 9 horas mais meia hora. Então, quando a gente observa o relógio digital, nós vamos ver 9, 2 pontos e o 30. O relógio de ponteiros, né? Tá aqui o ponteiro pequeno para o 9, o grande está no 6. Por quê? Cada tracinho desse aqui, pessoal, corresponde a 1 minuto. Então, quando o ponteiro grande está no 12, 9 horas exatas, né? Quando ele está no 5, é porque ele já percorreu 5 pontinhos. Então, 9 e 5. No 2, 9 e 10. No 3, 9 e 15. No 4, 9 e 20. No 5, 9 e 25. E no 6, 9 e 30. 9 e meia, tá? Então, letra A, que número representa meia hora no relógio digital? 30. O 30 aqui representa meia hora. Que número indica meia hora no relógio de ponteiros? O 6. Meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Como marca os relógios de ponteiros e digital? Eles marcam diferente, mas o horário é igual. Aqui a gente observa o 30 e aqui o 6. A marcação é diferente, mas a hora é a mesma. Atenção, não perca a hora. Veja se está tudo pronto. Saia meia hora antes para poder chegar em ponto. E na página 99 de hoje, a gente tinha, né? Vocês podem estar aí utilizando o reloginho que está lá na página 247 do meu bloquinho. Vocês podem estar manuseando esse reloginho aí, marcando 7 horas e meia, meio-dia e meia. Quem quiser estar desenhando o reloginho no caderno, né? E marcando essas horas aí para estar desenvolvendo cada vez mais, né? Marca no reloginho aí do material concreto para vocês estarem manuseando e faz o desenhozinho no caderno. 7 horas, 7 e meia, meio-dia e meia, né? Quanto mais aí vocês desenharem, marcar a hora correta aí, vocês vão estar aprendendo. Resolva essa situação. Em um domingo de sol, Pedrinho foi passear de bicicleta e brincar no parque do bairro onde mora. Ele saiu de casa 9h30 da manhã e retornou meio-dia. Quanto tempo ele permaneceu fora de casa? Se ele saiu 9h30, né? A gente tem que pensar assim, 9h30. Até chegar 10 horas, passou meia hora, né? De 10 às 11, 1 hora. De 11 a meio-dia, 2 horas. Então, 2 horas e meia, Pedrinho permaneceu fora de casa. Aqui
nós vamos trabalhar com relógio de ponteiros. Pergunta assim, ó, se o relógio de ponteiros tem apenas 12 números, então como são indicadas 24 horas por dia? Então, gente, é bom a gente entender, né, que são 12 horas, mas o reloginho, né, ele começa a partir de meio-dia, né? Aí vai ser meio-dia, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, né? Então, nós temos aí o relógio que até as 12 horas ou meio-dia. Depois do meio-dia, a gente vai contar a partir de 13, 14, 15. Então, aqui na ilustração mostra muito isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, imaginar, meia-noite, tá aqui o ponteirinho. Depois, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 da manhã, meio-dia. Né? Aí vai ser o quê? Depois, ó, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, nós temos aí até, né, 12 horas, meio-dia. E depois vai ser de 13 até completar 24 horas aí, que é o tempo que nós temos durante um dia. Nós temos aí em um dia 24 horas. Então, vocês têm que completar o reloginho com as horas que estão faltando. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, essas foram as nossas atividades do livro de hoje. Também temos uma atividade na folhinha, né? Que nós aí recordamos um pouquinho da Olimpíada, que aconteceu em Tóquio. E a hora, né, em Tóquio é 12 horas de diferença da gente. Então, quando, né, no Brasil são 20 horas, que horas é lá no Japão? 8 horas da manhã. Né? É só o 8 aqui, vocês vão colocar 8 horas. Quando aqui no Brasil é 5 horas, que hora que é lá no Japão? 17 horas. Quando aqui no Brasil é 9 horas da manhã, lá no Japão é o quê? 21 horas, né? Então, essa diferença aí é de 12 horas. 20 horas no Brasil, 8 horas no Japão, 8 horas da manhã. 5 horas da manhã no Brasil, 17 horas, né, da tarde aí no Japão. 9 horas da manhã no Brasil, 21 horas lá no Japão. Então, é a diferença de 12 horas aí, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje. Estou aguardando aí a foto de vocês. Enviem a foto aí para comprovar, né, a participação e a frequência de vocês. Um grande abraço e até amanhã.